Salve galera, Denise Alves aqui na voz e está começando mais um Detonomia Edição Quarentena. É com nós. Hoje a gente vai falar sobre inflação. Se você está acompanhando aí os noticiários, sempre aparece lá que a inflação está baixa, né? E está tudo nos conformes ali, estável. Porém, quando você vai no mercado, o que acontece? Cada vez que você vai, o preço sobe, as coisas vão aumentando. Então, eu vou chamar aqui o Fernando para contar para a gente o porquê que isso está acontecendo. Chega, Fernando, diz para a gente, pelo amor de Deus. E aí, Denise? E aí, Rafa? Rafa, saudações alviverdes aí. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos falar de inflação, então. Vamos falar de futebol, né? Melhor, né? Pois é, inflação é aquela coisa, né? Inflação é aquilo que a gente sente no bolso, né? A gente vai lá, compra alguma coisa e vê que o preço subiu. E aí é aquele problema. Só que aí você abre o jornal e vê, pô, a inflação está caindo, né? E, de fato, isso pode acontecer. E para entender melhor por que tem essa diferença entre o que a gente observa, o que a gente sente no bolso e o que sai no jornal, a gente precisa entender como é que esse índice é calculado, né? Na verdade, são vários índices, mas tem um que é o mais conhecido, que é o mais utilizado, que é o IPCA. É um índice de preços calculado pelo IBGE, é o índice de preços oficial do Brasil. E ele, na verdade, é uma coleta de preços que é feita todo mês, e esses preços são agrupados numa cesta de bens. Só que essa cesta de bens é uma cesta de bens representativa, que foi feita com base em estudos históricos, como as pessoas gastam seu dinheiro, em que bens as pessoas gastam dinheiro. Acontece que nem sempre a nossa cesta ou a sua cesta, as coisas em que você gasta dinheiro, são as mesmas coisas que estão lá na cesta do IPCA. E agora mudou muito isso, né? Agora que está bem... É um momento em que as coisas estão bem diferentes, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não está gastando muito em restaurante ou em transporte público. E quando a gente vai ver o preço desses bens, esses serviços, eles caíram muito, só que a gente não está percebendo porque a gente não está consumindo esses bens. Agora, as coisas que a gente está gastando mais, por exemplo, supermercado, que é uma das coisas que a gente está comendo muito em casa, então a gente tem que ir para o supermercado e comprar as coisas lá, esses produtos aumentaram muito de preço. Então, a gente está sentindo muito o aumento de preço por causa disso. A diferença entre o que é a cesta de bens que é utilizada para calcular a inflação oficial e a nossa cesta, a cesta que a gente está, de fato, comprando, né? Então, tem essa diferença ali, então, que dá essa discrepância entre o que sai no jornal, que é baseado nessa cesta oficial, e o que a gente sente no bolso, que é o que a gente, que é a nossa cesta individual, a nossa cesta, que vale mesmo, né? Boa, Fernando. Pois é, saudações palmeirenses, né? Mas a gente continua aí na luta corintiana. Independente de futebol, voltando para o assunto aqui, deu para entender, pelo que você falou, que essa coisa da quarentena, ela está afetando nessa coisa do cálculo IPCA, né? Por isso que ele não está mostrando necessariamente o que está acontecendo com os preços do dia a dia. Mas, por falar nisso, vendo nos jornais também, na televisão, eu vi que o preço de alguns itens subiu bastante, né? E são itens que a gente tem usado muito, principalmente durante a pandemia, como alimentação, internet, notebooks. Eu vi que o preço de notebooks disparou. E eu queria saber se é real, esses preços eles estão realmente subindo muito assim, como os jornais têm dito? E aí, Rafa? E aí, Denise? Beleza? Então, vamos agora conversar sobre números mesmo, do IPCA e dos elementos que compõem o IPCA, para a gente ter uma ideia de como está indo esse descasamento entre as coisas que a gente está comprando no dia a dia e o índice oficial. Então, só para a gente ter uma ideia, se você acumular todos os aumentos do IPCA lá do começo do ano até agora, a gente chega no valor de 0,46%. Então, é um valor bem baixinho. Isso quer dizer que se a gente comprasse essa cesta de bens do IPCA agora, a gente ia pagar 0,46% a mais do que se a gente comprasse essa mesma cesta lá no ano passado. Agora, quando a gente analisa cada elemento lá dentro do IPCA, a gente vê que conta uma história bem diferente. Então, por exemplo,
Então, eu abri lá o índice IPCA, eu fui vendo cada categoria e eu peguei aquelas categorias que são que a gente está mais consumindo durante essa quarentena. E realmente é uma coisa que espanta como que esses itens aumentaram. Então, arroz e feijão, por exemplo. O arroz, contando o Brasil inteiro, aumentou mais de 15% até agora. Então, desde o começo do ano até agora. E o feijão carioca, quase 20%. Eu também vi que farinha de trigo, farinha de mandioca teve um aumento de 12%, hortaliças e verduras chegaram a mais de 17% e legumes mais de 25%. Então, é um aumento bastante considerável. Se você parar para pensar que a gente não está comendo fora, que a gente está indo mais no supermercado, que antes a gente comia fora porque a gente estava trabalhando o dia inteiro e agora a gente tem que comer em casa mesmo, isso é um aumento que pesa bastante no bolso das pessoas. Você falou computadores, eu estou vendo que computador pessoal agora teve um aumento de quase 15% também, então está aumentando bastante mesmo. Agora, em compensação, você teve algumas quedas em itens que a gente não está usando mais. Então, por exemplo, combustíveis, eles tiveram uma queda bastante substancial. Tá bom que é um preço bastante manejado pelo governo, mas mesmo assim conta. Então, você teve gasolina caindo quase 10% e etanol quase 13%. Itens de vestuário tiveram uma queda bem pequenininha de quase 2,5%. Quase não deu para sentir. E custo de transporte, em geral, caiu 4,25%. Tudo isso são coisas que a gente não está consumindo mais. Então, a gente não está mais indo numa loja comprar roupa, a gente não está se locomovendo muito desde que começou a pandemia. Então, dá para ver por que essa diferença, essa discrepância entre a composição do índice oficial e a nossa cesta de consumo atual está gerando uma diferença tão grande entre a nossa percepção da inflação e o que o índice está dando todo mês. Caramba, pessoal. Então, dá para perceber que a gente teve um aumento realmente grande em alguns itens, né? Dá para ver que quando você só olha para o índice da inflação por conta própria, a gente acaba perdendo uma boa parte dessa história. Então, eu sei que o momento está difícil para muita gente, mas eu queria ouvir do Bruno, mesmo com toda essa coisa, inflação alta, baixa, essa confusão, se existe alguma dica para quem está querendo economizar nesses tempos. Fala aí, Bruno. Oi, Rafa. Então, o seguinte, né? Então, a primeira dica eu acho que é a gente entender que o que sai no jornal, que o IPCA está sob controle, na verdade, para o nosso dia a dia, pode não ser verdade. Entendido isso daí, a gente tem que ficar atento, então, para quais produtos que mais subiram. Então, e não achar que a inflação está baixa, tranquilo, não tem que me preocupar com isso. Não, tem produto, que nem o Eduardo falou, que subiu muito. E aí substituir, né? Então, não comprar o produto que subiu muito, deve dar para substituir. A dica mais geral de sempre é montar, como a gente sempre fala aqui, o orçamento familiar, né? Então, a gente tem um monte de vídeo aqui no Porquê, explicando como montar o orçamento familiar. A gente vai deixar o link para algum deles aqui embaixo. E a hora que a gente coloca tudo, anota tudo direitinho, fica mais fácil entender aonde que a torneira está mais aberta, né? E aí substituir de acordo. É isso. Valeu. Abração. Então é isso, galera. Esse foi mais um Guetonomia edição quarentena. Então, se você quiser saber mais sobre inflação, é só você clicar nesse link que vai estar aqui ó, na tela, aqui em cima, em algum lugar, por aqui. Clica nesse link que você vai ser direcionado direto para o artigo que o Mauro escreveu, um dos nossos economistas, exatamente sobre isso, sobre inflação. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. A gente se vê no próximo, tá bom? Até semana que vem. Beijo!